Boa tarde, aqui é o Marcos Antônio. Quero deixar um resuminho do conteúdo de história aqui para vocês. Nós temos a consolidação da República baseada em alguns grupos políticos positivistas que queriam uma mudança radical e era uma tese defendida principalmente por militares. Republicanos jacobinos que acreditavam em mudanças sociais, mudanças para a população, e era principalmente uma causa, um grupo defendido por pessoas de classe média para baixo. E nós tínhamos também os republicanos federalistas que acreditavam na descentralização do poder. Eles queriam uma república sim, e a República Brasileira, na Primeira República, outrora chamávamos de República Velha, mas agora nós usamos o termo Primeira República, queriam uma república federalista, e foi o que nós tivemos, né? Um modelo liberal bem semelhante ao dos Estados Unidos. Nós temos em 1890 um governo provisório que convoca uma constituinte. Tinha sido instaurado o governo com Deodoro da Fonseca, mandou a família real para o exílio e instaurou uma república provisória. E aí, em 1891, criou-se uma Constituição e deixou de ser provisória. Só que era uma Constituição totalmente excludente, uma Constituição machista e, como eu já disse, excludente, que excluía pessoas que não fossem homens com menos de 25 anos. E excluía mulheres, militares e religiosos. Então, e analfabetos. O principal, excluía os analfabetos, porque só nos analfabetos nós perdemos ali 70% do eleitorado. Nós tínhamos uma república presidencialista e temos também o fim do padroado régio, o fim daquela junção de igreja e Estado. Nós não temos mais influência nenhuma da igreja sobre o governo. E nós temos ali uma igualdade civil bem nula. Mas tinha uma igualdade civil sim, perante a lei. Na teoria, havia-se essa igualdade civil. Mas nós sabemos que a nossa sociedade é machista até hoje, né? Racista. Então, por mais que na lei fosse pautado essa igualdade civil, na prática ela nem sempre acontecia. Nós tínhamos ali uma autonomia dos estados. Nós tínhamos em cada... Anteriormente eram chamados províncias, depois passaram a ser chamados de estados. Em cada estado tinha ali sua constituição estadual. E já continuando a República da Espada, a consolidação da República, nós temos o governo de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, que assumiu provisoriamente, ficou lá. Teve um ministro da Fazenda, que foi Rui Barbosa. Rui Barbosa fez uma patavina lá no governo. Ele fez uma ideia de economia do encilhamento, que era deixar os bancos produzir o próprio dinheiro. Isso foi muito errado, a inflação foi lá em cima, não deu certo. E houve-se ali uma crise política entre os que criam num governo, como eu já disse primeiramente, num governo centralizador, e os que criam num governo descentralizador, que eram os federalistas, que acreditavam num governo descentralizado, com autonomia para as províncias. E aí Deodoro, nessa situação, fecha o Congresso em novembro de 1891 e se isola e renuncia à República, à presidência da República. Tinha uma cláusula que o vice assumiria caso o presidente completasse metade do mandato. Mas Deodoro ficou somente 9 meses. Mas Floriano Peixoto conseguiu assumir ali esse governo. Em Floriano Peixoto nós tivemos muitos conflitos, muitas revoltas contra pessoas que não aceitavam o governo dele. Nós tivemos protestos dos 13 generais, revoltas armadas e revolução federalista. Então, eu não vou me aprofundar nesse assunto, é uma questão simples. Os federalistas eram pessoas lá do Rio Grande do Sul que queriam um governo federalista, um governo descentralizado, e tinha na sua Constituição a pauta da reeleição, que não tinha na Constituição Federal. E houve esse embate, houve uma revolução federalista, que havia essa
esse impasse. Dois nomes importantes dessa revolução foi Júlio Castilho, perdão, que era positivista, e Gaspar Martins, que era federalista. E Floriano se aliou ao Partido Republicano Paulista e depois foi substituído por Prudente de Moraes. Já na República Oligárquica, então a gente tem ali, acabando a República da Espada, entre o primeiro presidente civil, que foi Prudente de Moraes. Tínhamos voto, mas era um voto de cabresto, que estava sujeito. Se você fosse uma pessoa que morasse em terras arrendadas, você só podia votar em quem o coronel quisesse. Era um voto aberto, que sofria clientelismo e violência, e era regido pelo coronelismo. Campos Salles, em 1898, ele governou em 1898 até 1902, ele criou ali essa política dos governadores. Ele mesmo chamava essa política de política dos estados. E havia ali essa troca de favores entre parlamentares e chefes dos estados, e os estados que faziam o Brasil. Então, eram chamadas eleições de bico de pena. Nós temos algumas exceções, que foi o governo de Hermes da Fonseca, que nada mais era que sobrinho do presidente Deodoro da Fonseca, com a política de salvação do café. E nessa política de salvação do café, nós temos o Fundinloa e o Convênio de Taubaté. Uma era a nível estadual e a outra era a nível nacional, e respectivamente. E o nosso país, ele financiava, né, para o cafeicultor, financiava para o cafeicultor não ter perdas. E acabava que o país entrava em prejuízo e tinha que pedir empréstimos em bancos estrangeiros. Olha aqui, ó. O Fundinloa foi no governo de Campos Salles, desse presidente, que foi de 1898 até 1902. E o Convênio de Taubaté foi no governo de Afonso Pena, um pouquinho mais para frente. E nós tínhamos não só café, não só de café que vive o Brasil. Nessa época já tinha mais economias. Nós tínhamos a borracha no norte. De 1890 até o começo do século XX, nós passamos a ser o país que mais produzia borracha no mundo. E cacau e algodão lá no Nordeste. Então, o algodão foi o que moveu a economia nordestina naquela época. E nós temos aqui no conteúdo algumas revoltas. Falei já, em 8 minutos consegui resumir, sintetizar a Primeira República. E agora vamos passar para o voto, né? Perdão. Revoltas. A cabeça do aluno do ensino médio é desse jeito. Continuando. Revoltas urbanas, né? No Rio de Janeiro nós tivemos revoltas urbanas. A revolta da vacina em 1904. O que acontece na revolta da vacina? O governo do estado do Rio de Janeiro decide soterrar, destruir algumas moradias, alguns conjuntos habitacionais que estavam defraudados já também. Eram coisas já antiquadas, já sujos, e era uma questão de salubridade, questão de saúde pública, melhor dizendo. E derrubaram ali, e aí o povo ficou e se estranhou essa situação. E logo em 1904 nós temos a notícia de uma vacina. E o maior erro da revolta da vacina foi eles obrigarem a vacina a ser obrigatória. Tinha outras polêmicas, mas isso não vem ao caso agora. E o povo não quis. Mas depois de tanto lutar, e entre acordos e acordos, a vacinação aos poucos foi entrando na consciência brasileira. Tivemos em 1910 a revolta da Chibata, que foi um movimento interno da Marinha. Que a Marinha, já em 1910, já no início do século XX, ainda tinha no Código Penal medidas, no Código Interno, da Marinha, medidas extremamente arcaicas, né, racistas, até mesmo, digamos, escravocratas. Porque assim,
nós tínhamos aqui no país, na Marinha, uma punição de açoite, chibatada, para certas sanções disciplinares internas da Marinha. E aí o pessoal fez uma revolta contra, e se levantou. Não, assim, à primeira vista, eles não conseguiram nada. Mas o ideal deles foi cumprido. A Marinha absorveu mais pra frente isso do código, mas realmente não foram mais aplicados castigos físicos. Então esse pessoal lutou por uma boa causa. Nós tivemos revoltas no campo, né, que foi o messianismo e milenarismo. Uma das revoltas que aconteceram foi um messianismo, foi Padre Cícero. Padre Cícero lá em Juazeiro, e ele tinha uma grande influência lá na região dele. Ele era visto como um santo. Até hoje lá tem muitas pessoas que o veneram como santo, por mais que a igreja não tenha reconhecido. E era uma espécie de messianismo. Em Canudos nós temos também uma questão do milenarismo, do messianismo, que tinha-se na figura de Antônio Conselheiro, que era uma figura monarquista ainda, isso 1894, 1897, já no governo dos civis, mas ainda com uma mentalidade voltada para a monarquia. A principal revolta de Antônio Conselheiro contra a República era pela questão do fim do padroado régio. E ele conseguiu ajuntar muitas pessoas e fundaram ali uma sociedade em Canudos, só que a República reprimiu, matou, e parece que não sobrou quase ninguém. Nós sabemos disso, foi uma catástrofe, foi algo horrível, uma mácula enorme na história da República Brasileira. A Guerra do Contestado, em 1912, durou até 1916, foi uma guerra lá na região da fronteira de Santa Catarina e Paraná, naquela região da divisa da fronteira entre eles. E dizia-se que a história diz que passava uma linha de ferro, e o pessoal contestava as terras dessa linha de ferro. E nós tivemos algumas figuras importantes que impulsionaram. Um havia morrido, aí o outro veio dizendo que era a encarnação do outro. Então tinha-se essa presença muito forte de um messianismo, um sebastianista, de uma história de um povo pobre, de um povo sofrido, que acreditava, que esperava em um Messias aqui nessa terra. E do banditismo social nós temos o cangaço. Então falamos Padre Cícero e cangaço, está bem relacionado porque são contemporâneos. Padre Cícero ele ficou até 1916 e Virgulino Ferreira da Silva começou bem cedo e durou até 1938. Padre Cícero, como eu disse no começo, dá uma explanada melhor agora, ele tinha todo o controle de Juazeiro, porque ele tinha efetuado alguns milagres, e ele agia como uma espécie de coronel lá em Juazeiro. E esse cangaço aqui no Brasil tinha relação sim com o Padre Cícero. Por quê? Quando o governo quis combater a coluna Prestes, que eu vou falar um pouco mais agora à frente, Padre Cícero contratou Virgulino Ferreira da Silva para lutar contra a coluna Prestes. Ele condecorou ele capitão na época. Então a gente vê uma relação próxima entre eles. E o banditismo social do cangaço, eles não eram heróis. Roubavam de todo mundo. A diferença é que às vezes tinha uma causa social atrás disso, que levou o cangaceiro a fazer isso. E continuando, sobre as revoltas rurais, falemos um pouco sobre Santa Dica, que foi um exemplo de messianismo aqui no interior de Goiás, próxima a nós aqui, de Pirinópolis, Lagolândia, ali naquela região. Santa Dica era uma mulher que, atestados alguns milagres, ela passou a acarretar grande influência de pessoas pobres, sofridas, que esperavam por um Messias. Então, milenarismo, messianismo é muito fácil de entender.
eram pessoas que estavam à mercê da vida, à mercê da situação, viam em uma figura de um santo, uma figura de um milagreiro, a esperança de suas vidas. Mas essas pessoas, na maioria das vezes, acarretavam poder político. E nem sempre eram essa bondade toda. E continuando, Santa Dica, ela teve muita influência, combateu também a Coluna Prestes, e por mais que teve repressão, foi presa no começo, no fim ela passou a ajudar o governo e passou a ser bem quista pelo governo federal. Nós tínhamos, ainda na Primeira República, já vai para 15 minutos de vídeo, eu não quero me delongar, agorinha eu termino esse vídeo, mas eu preciso falar sobre isso aqui. Imigrantes em condições precárias de trabalho e pessoas que faziam greves. Foi o primeiro movimento de greve no Brasil, né? Foi nessa época aqui, e eles queriam ali uma ideia. E aí em 1922 é criado o Partido Comunista Brasileiro. Não sei se isso vai cair na nossa avaliação, mas é interessante comentar. E nós temos o movimento tenentista, que vai dar margem para Getúlio Vargas em 1930. Eles eram positivistas, eles eram reformistas. Tinha os 18 do Forte de Copacabana, que eram 17 militares e um civil, que queriam lutar por esse positivismo aqui. Então, marcham com a Coluna Prestes, que saiu também desse movimento aqui. A Coluna Prestes marchou mais de 20 mil quilômetros em protesto, querendo levar esses ideais pelo Brasil. E nós temos todo um movimento cultural da Semana de Arte Moderna de 1922. Então a gente encerra esse assunto que foi estudado sobre Primeira República, falando sobre a Semana de Arte Moderna, que foi um movimento cultural importantíssimo para a história brasileira, que nós temos essa influência até hoje. Faz-se 100 anos esse ano, fez-se 100 anos esse ano da Semana de Arte Moderna, que juntou muitos homens, muitas mulheres, movimentos artísticos rompendo com aquela antiga ideia da arte europeia. Então, o movimento de antropofagia, que visava digerir o que era estrangeiro para criar algo brasileiro. Então, vamos para 18 minutos de vídeo. Eu agradeço. Ouça isso aí, se for útil para você. Deixa seu like e compartilhe com seus colegas para que possa os ajudar também.